Olá você, estamos chegando com mais um negócio que deu certo aqui na Banda B e você que também vai acompanhar aí pelas redes sociais, nos nossos canais digitais. Neste mês estamos aqui produzindo uma série de programas a respeito da programação da Banda B, a história da Banda B nesses 25 anos. E hoje vamos falar um pouquinho do esporte da Banda B, né? Do futebol da Banda B. E nada melhor do que para retratar o futebol do que Marcelo Ortiz e Osmar Antônio. Marcelo Ortiz, boa tarde, seja bem-vindo ao negócio que deu certo. Boa tarde, Toninho, um prazer muito grande poder falar aqui dessa história bonita que tem a Banda B e o futebol da Banda B, né? Osmar Antônio, seja bem-vindo. Obrigado, Antônio Nascimento, obrigado pelo convite, obrigado para você que está nos acompanhando. Vamos falar um pouquinho da história da nossa querida Banda B. E vocês dois são raiz aqui do esporte Banda B, do futebol da Banda B, né, Marcelo? Então, Toninho, na verdade estávamos aqui, né, Osmar, desde 97. Rapidamente, como é que surge a Banda B, Toninho? Em 97, o Carneiro Neto é convidado para montar uma equipe esportiva na CBN. Daí vai dizer assim, o que tem a ver CBN com Banda B? Rapidamente para explicar, né, Osmar? Era CBN FM em 90.1 e AM nesse prefixo, AM 550. A mesma programação nas duas emissoras. Quando começa o Campeonato Paranaense, tão logo no início, uma equipe muito grande, de repente já acontece, com o quê? 3, 4 rodadas, tem um jogo, 2 jogos no mesmo horário. E aí a primeira ideia, poxa, por que não abrir então a FM um jogo e a AM outro jogo? E aí fizemos em uma partida. Daqui a pouco, segundo jogo, começou a dar um resultado muito bom, tanto a AM como a FM. E aí, empolgado por todos aqueles que todos nós éramos de rádio AM, né? Porque se a gente lembrar, foram muito poucas experiências até então, né, Toninho, em futebol em FM, e nunca com uma equipe desse tamanho, dessa estrutura como fez a CBN numa rádio FM. Então a FM era uma novidade, o AM realmente era onde tinha a briga pela audiência. O Carneiro, com o decorrer do tempo, né, o Osmar inclusive participou de uma cobertura de Copa América, então o início foi muito forte. Logo depois da Copa América veio a ideia definitivamente do Carneiro que deveríamos ter a abertura do AM como uma rádio, né? Isso. E aí vem inclusive a ideia do nome, né, Osmar, que foi muito bem bolado. Lembra? Verdade. A ideia do nome Banda B surgiu porque a telefonia celular ela é dividida em bandas, né? E na época tinha só a TIM, que é a banda A da telefonia celular. Que era Telepar na época, na verdade. Né? Exatamente. Telepar celular, lembra? Telepar celular. E estava vindo para Curitiba a Global Telecom, que seria a Banda B da telefonia celular. E aí o Carneiro... E a cidade, assim, estava cheia de outdoors, tinha propaganda em rádio, vem aí a Banda B e tal. Melhor qualidade de som. Então estava dando tudo certo. Tudo certo. Aí o Carneiro, muito inteligente, teve essa grande tacada de colocar o nome de Banda B. E ganhou aí, a propaganda de graça. Ele ganhou a propaganda de graça, né, Osmar? E outra... E era fácil de divulgar, porque como a gente estava na CBN, era uma rede, era difícil dizer, escuta numa rádio tal. O que a gente falava? Escute na Banda B da CBN, em 550M. A Banda B, e aí, claro, que depois, né, Toninho, virou Banda B, e a grande história realmente a partir de que chegou o Luiz Carlos Martins em março de 99. E você também chegou aqui junto com ele, dia 1º de março de 99. Aí começa a história da Banda B como essa grande emissora, graças a Deus, é hoje. É verdade. Marcelo, nós tivemos aqui grandes nomes que desfilaram pelo esporte da Banda B, né, Marcelo? Sim. É claro que eu não vou dizer os maiores nomes, porque o Rádio Paranaense, infelizmente, alguns faleceram antes, e é muito difícil, seria muita prepotência a gente falar que os grandes nomes passaram por aqui, né? Se talvez, né, eu não tenho certeza disso, mas talvez nem a B2, que é uma rádio centenária, aí nós que tem grandes locutores que não passaram por lá, se imagine a Banda B com 25 anos de história. Mas da história recente, Toninho, eu vou dizer que grande parte, né, Osmar, dos grandes comunicadores do futebol, do esporte, passaram por aqui. Agora, a equipe teve uma marca interessante, né, Osmar? A gente demorava bastante para mudar. Era uma equipe que foi constante, mudou muito pouco, mudava gradativamente. E, lamentavelmente, se você lembrar, o Sicupira, o Dionísio faleceram, né? E trabalhando na Banda B, então, enfim, mas foram até o final da vida aqui, então não foi uma troca. O Edu Brasil, repórter quase que centenário, né? Quase. O Edu encerrou a carreira aqui na Banda B, né? O próprio Fernando César, um dos maiores locutores que nós temos todos os tempos. Então, assim, não era uma equipe que mudava muito, sabe, Toninho? Então, muita gente ficou por muito tempo, que é o caso do Osmar, exatamente há 25 anos. Eu tive uma saída por 4 anos e voltei.
Osmar, a Banda B também tem uma marca muito forte no esporte que revelar grandes talentos, né, Osmar? Sim, aqui na Banda B nós tivemos aqui pessoas que começaram aqui, por exemplo, vou citar um exemplo, né? O Robertson Janus, que hoje é um grande apresentador de televisão, o Robertson, que é da RPC, hoje apresenta, acho que, não sei, no meu modo de ver, o principal jornal da RPC. O Robertson entrou aqui conosco, né, Marcelo? Devia ter uns 14 anos. Ele na verdade, ele veio da Rádio Cidade. Ele veio da Rádio Cidade. Lá com 14 conosco, anos. Né? Mas daí ele veio pra cá. Quando ele chegou aqui, tinha uns 16, 17 anos. E a gente foi colocando na cabeça dele porque ele queria a parte técnica de rádio, né? E a gente dizia, se tem muito jeito pra ser jornalista, pra ser repórter. E ele estava ali acabando ainda, né? O segundo grau. O Robertson, quando ele veio pra cá, que ele saiu da cidade, a gente trabalhava lá na cidade, exatamente. Ele veio pra cá. Ele era o chamado Cableman, né? Puxador de fio. Era o auxiliar do Roberto Caetano, que era o técnico de Serna lá, né? Isso mesmo. E pra cá, e até na época surgiu o apelido do Zentão por isso, né? Porque era um projeto dele, da época ele falou assim, Robertson, você não quer trabalhar com a gente, tá montando uma equipe nova? Ele disse, eu sou muito grato ao Hidalgo, que continuou na equipe na cidade na época, né? Ao Caetano, que me deu a chance. E daí disse, mas vem e tal, e conversa, vai, vem. Ele disse, Robert, eu sei que você... E ele sempre cuidou muito da família dele, né? Especialmente da mãe dele. E disse assim, pra ajudar a tua mãe, pra ajudar a família. Ele disse, tá apertada a situação, mas o que seria bom? Disse, por duzentão hoje faria qualquer coisa. Aí virou o apelido do duzentão. Mas um apelido, é interessante a gente falar isso, né, Osmar? Carinhoso, porque... Mas e ali ele chega, Toninho, e vai pro ar a partir dali. O próprio Paulo Sérgio, que é hoje o apresentador do Jornal da Banda B, em 2 edições também do Banda B Notícias, Toninho, você vai lembrar, ele também chega ali com 15 anos de idade, com uma bicicletinha e tal, e começando, e cabeludinho ainda, cabelinho de anjo, e daqui a pouco ele vem com a gente para ser rádio escuta na época, do José Aresta, e quando teve a mudança, e aí que foi muito interessante, nessa transição de Banda B da Inepar pro Luiz Carlos Martins, sempre tem um lado positivo de ficar assim meio solto, né, Osmar? Ficou meio solto e precisava de mais gente no ar e a gente tava naquele impasse ainda. Foi na época a chance que o Carneiro tinha recém saído, o Fernando Gomes assumiu a direção de esportes e eu era o coordenador e ele falou, se isso que tem os meninos aí, você acha que dá pra ir pro ar? Você acha? Não, tenho certeza. E aí foram pro ar todos eles, inclusive o Paulo Sérgio Debski Júnior, o Paulinho, a partir dali. Então ele começou... oficialmente como repórter, apresentador, enfim, também na Banda B. É mais um talento aqui da Banda B. Outro, por exemplo, nos comentários, o Caio Júnior, né, que depois acabou deixando, mas foi ser treinador, começou aqui na Rádio Banda B. Então, mas... O próprio Anderson Luiz, o Anderson era ouvinte, vinha visitar a gente, tinha um caderninho, lembra que marcava tudo? Isso. E ele vinha e dizia, Anderson, gostaria muito de dar uma chance pra você, a gente não tá tendo espaço aqui. Mas ainda uma hora vai dar, não desista, vem aí, tal. Daí um dia ele tá aqui, era pra ser... O Luiz Carlos Martins sai da Assembleia, chega aqui, ele, oi. Eu falei, Luiz, esse é o menino que eu falei pra você, anota tudo, sabe tudo que acontece no futebol profissional, no futebol amador, daí ele mostrou o caderninho e tal, o Luiz olhou, daí ele falou assim, o Marcelo falou que acha que você é do ramo mesmo. Pode dar uma chance pro menino. Foi assim. Então ele estava na hora certa, no lugar certo. Mas isso muito se deve também, Toninho, desculpe, pela coordenação do Marcelo. Porque assim... agora os meios de comunicação estão mais, no meu modo de ver, mais democrático, porque antes não tinha muito espaço, antes não tinha rede social, não tinha canal no YouTube, então assim, se não tivesse, por exemplo, estou falando no esporte, né, um coordenador com essa mentalidade do Marcelo, o Marcelo podia dizer, não, aqui só vai falar já quem tem experiência. E o Marcelo sempre, não é porque o Marcelo está aqui na minha frente, que é meu amigo de muitos anos. Olhou sempre para as categorias de base. Exato, o Marcelo sempre deu oportunidade para as pessoas começarem, né? Então isso se deve muito também ao trabalho do Marcelo. É claro que daí ele levava para a direção da rádio, mas ele tinha essa iniciativa de levar, de dizer, não, vamos colocar... Tiveram os outros também, que não vem ao caso agora, mas que tiveram essa oportunidade Jacir também. de Oliveira foi um outro que começou como rádio escuta lá também, na mesma época. Pouca gente que ouve o rádio hoje sabe disso, né? Exato. O nosso Jacir, que infelizmente foi uma das vítimas da Covid, começou na Banda B lá, eu cansei de dar carona lá até o Cotolengo lá, o Jacir, né? Na época do Zé Aresta eram 3 radioescutas, né? O Jacir, que você falou, começou aqui com a gente, o Paulinho começou aqui com a gente, e o mais experiente era o Tusquinha.
Isso. O Tusca que está hoje na CBN, de volta como produtor, Ayrton Batista Júnior. O Ayrton Batista Júnior era o coordenador dos radioescutas, que eram 3, na verdade, ele coordenava mais 2. Mas esse era um pedido do Aresta, e logo depois do Aresta o Jacques também veio com um plantão, porque a gente precisou de 2 plantões. E aí é longa a história, porque tem muita gente na equipe, né? Mas foi uma equipe muito grande, e o legal é isso, quando a gente fala que no futebol tem que dar chance para a base, que o Osmar falou, o interessante, Toninho, a gente tinha uma equipe muito forte, né, Osmar? Mas a gente foi também reforçando e trazendo os garotos e dando espaço. A base tem espaço quando o time tá bom. É o que a gente sempre fala no futebol. Isso ajudou também para eles, eu tenho certeza, porque é mais difícil pro garoto começar você tendo que decidir tudo. Quando você entra com tudo rodando mais tranquilo, é muito melhor. Você tem uma base muito boa. O Osmar sempre foi uma grande base como repórter, o Edu Brasil também muito, e o Osmar e Edu, por exemplo, nessas mudanças todas, estou falando, ficaram, como eu disse, o Edu há pouco tempo quando aposentou, e o Osmar agora que virou apresentador. Mas por um bom tempo, esses repórteres tinham, porque melhor do que você explicar o que tem que fazer, né, ele vê como está sendo feito. Né, e era sempre assim, e por exemplo, como o Wellington Campos, 25 anos, sendo nosso setorista lá na CBF. E nós tivemos uma época aqui muito interessante, que, por exemplo, tinha os comentaristas bem experientes, mas tinha o Guilherme de Paula iniciando nos comentários. Mas exatamente a respeito do Guilherme de Paula, que hoje é gerente de esportes da RPC aqui, né? Afiliada da TV Globo aqui. No meu modo de ver, deveria ser comentarista. Então, que eu queria colocar. O Guilherme, ele era aluno da Universidade de Tuiuti do Paraná, aluno de jornalismo, e aí a professora Meleste, naquela época eu era coordenador de jornalismo aqui, a professora Ana Maria Meleste. Ana Maria, certo. E mandou o Guilherme para cá para um estágio. E daí o Guilherme chegou aqui de manhã e eu recebi ele aqui, comecei a conversar com ele. E daí eu conversando com ele ali, eu falei, mas o que você gosta de fazer no rádio? Ele falou, cara, eu gosto mesmo de futebol, de esporte. Eu falei, Guilherme, se eu te colocar no jornalismo aqui, eu vou te matar, cara. Então vamos fazer o seguinte, nós temos a equipe esportes aqui, tem o Marcelo Ortiz, que é o coordenador de esportes. Volta aqui 4h30 da tarde, que eu vou falar com o Marcelo, e daí você conversa com ele às 4h30 da tarde. Porque senão não adianta eu te colocar aqui no jornalismo, você vai fazer um negócio que você não gosta, que você vai ficar insatisfeito. E daí conversei com o Marcelo, ele voltou aqui à tarde, e aí, ó, onde o Guilherme está hoje. Não, né? O Guilherme é sensacional. Sensacional. Mas aí volta de novo aquele que eu falei do Marcelo. Porque esse aí é mais ou menos igual treinador de futebol. Sim. O talento tá lá, mas se não tiver alguém que tenha a iniciativa de dar oportunidade, às vezes se perde o talento. E direcionar, né? Exatamente. E assim, Toninho, por exemplo, já que a gente pegou o exemplo do Guilherme, vamos lá, o Osmar vai lembrar. Tínhamos aqui como comentaristas Cico Pira, Dionísio e Valmir Gomes. Foi um dos grandes momentos e grandes comentaristas juntos. Né? O Caio Júnior tinha recentemente saído. Né? E daí o Valmir, que já fazia parte da primeira equipe, retornou para a equipe aqui da Banda B. Mas um pouco antes o Caio, acho que até o Caio trabalhou, o Guilherme acho que trabalhou um pouco mais como estagiário ainda, né? Quando estava o Caio, daí veio o Valmir. E ele fazendo reportagem é sempre aquela ideia, né? A gente sempre falava, poxa, mas que o Osmar falou sempre, parece comentarista mesmo como repórter, trazia informação, detalhes, uma eu lembro nos debates de segunda e sexta-feira, vocês davam uma brechinha para ele ali, ele entrava e começava quando eu comecei a dizer, Guilherme, é o seguinte, você está fazendo a produção, nos debates você vai ficar aqui junto com a gente e você vai entrar e vai dar os pitacos. E além disso, por exemplo, participava nos debates sempre o Fernando César, que além de um grande narrador, gostava muito, ele palpitava muito bem, ele dava opiniões muito bem, polêmicas. Então, mas só estou falando dos nomes, né? A gente está falando aqui, ó, Fernando César, Cico Pira, Dionísio, Valmir Gomes. E junto o menino, que eu não sei, tinha 20 e poucos anos, Guilherme, estava se formando naquele ano, enfim. É isso que a Banda B tem de bom, mas o melhor, né, Osmar? A gente tem essa liberdade por parte do comando, do Luiz Carlos Martins, na época do Michel Miqueleto, tinha esse entendimento, era meio assim, você sabe disso que você coordenou sempre e continua por muito tempo. Eles sempre falavam isso, a responsabilidade é tua, vai colocar no ar, se você acredita, coloca no ar, mas o que vai ser cobrado é você. E eu sempre preferi isso, que a cobrança fosse para mim do que para os meninos. Uma coisa é cobrar do Osmar, que já tem experiência, uma outra é cobrar do menino que está começando, e que dependendo do jeito que você cobrar, você pode, de repente, fazer um talento se desvirtuar disso, porque a cobrança, dependendo da maneira que vem, acaba tirando toda a vontade e alegria do trabalho, e se tem uma coisa que a gente tem aqui na Banda B, graças a Deus, é alegria para trabalhar nesse ambiente. Né?
E eu quero perguntar para vocês agora, falando ainda de esportes, né? Aí vem os grandes trabalhos da Banda B, né? As 2 Copas do Mundo. Né? Que eu acho que essas foram as cerejas do bolo, né, Osmar Antônio? Foi. 2006. Então, Tony, eu me sinto muito privilegiado, porque eu sonhei em estar... Um dia eu sonhei ouvindo rádio, ouvindo o Osmar Santos, ouvindo a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, quando eu era moleque, morava lá na fazenda. Congonhas. No município, longe da cidade ainda, eu morava mesmo na roça. E eu sonhei um dia estar no rádio, e eu estou exatamente onde eu sonhei. E nem um dia da minha vida, nesse tempo que eu estou aqui na Rádio Banda B, eu pensei assim, puxa vida, vou ter que ir para a Banda B. Nunca pensei isso. Pelo contrário, eu penso, graças a Deus eu estou indo para a Banda B. Tem um programa para fazer agora. Marcelo sabe, às vezes eu até encho o saco dos repórteres, porque domingo, por exemplo, o programa começou 5 da tarde. Quando era 15 para as 4, eu já estava aqui. Daí, pessoal, manda aí os toques que eu já estou aqui. Porque eu gosto, o rádio está na veia realmente. Então, aí quando veio a Copa do Mundo e o Marcelo me selecionou para ir cobrir a seleção brasileira, mas assim, foi demais. Eu cheguei a chorar no dia que eu cheguei lá, porque o primeiro jogo do Brasil foi no Estádio Olímpico de Munique, né? Cara, eu chorei mesmo, assim, de emoção de estar lá, sabe? Estar lá pela Banda B, de como pessoa estar lá, sabe? Assim, porque é uma oportunidade. Então, a Banda B, nós fizemos uma grande cobertura na Copa do Mundo de 2006, uma grande equipe lá na Alemanha. Depois veio a Copa do Mundo de 2010, um grande trabalho também. Vamos nos ater um pouquinho, já vamos para 2010, Osmar. Sim. Só perguntar, Marcelo, qual foi a escalação da nossa seleção, a seleção Banda B para a Copa de 2006? 2006 lá, nós tínhamos o Fernando César e eu, narradores, o Dionísio e o Sicupira comentaristas, o Osmar Antônio, nosso repórter da seleção brasileira, e o Wellington Campos como correspondente, ele se uniu a gente. Éramos 6. Éramos 6, foi uma novela até, né? Éramos 6. Éramos 6 na equipe lá, né, lá na Alemanha, e toda uma equipe de retaguarda aqui, né? Porque daí nós tínhamos uma equipe muito grande que continuou aqui no Brasil naquela cobertura da Copa de 2006. E com essa equipe, que é reduzida se compararmos, por exemplo, na época, a Itatiaia, que tinha 20 profissionais, essa equipe desse tamanho já não deixou de fazer um jogo, fizemos todas as partidas, Osmar acompanhou em tudo a seleção e só não foi mais longe com a seleção, porque a seleção parou no meio do caminho. Então o que acontecia, Toninho? A nossa sede era em Munique, onde tinha o IBC, o Centro de Imprensa, e a gente tinha sempre o Osmar junto com a seleção, onde estivesse a seleção brasileira. Então, como o Osmar falou, durante aquele período, até a eliminação do Brasil, a gente se encontrou acho que uma vez só, né, Osmar? Uma vez. Que a seleção jogou lá, acho que foi no Ellis Park até, acho que nem foi no, se eu não me engano. Não, Ellis Park eu estou misturando, é África. Não, realmente, foi no estádio, naquele que parecia um pneu lá. Foi lá em Munique, no Allianz Park. Allianz Park, exatamente, no Allianz Park. Mas a gente não se encontrava, a gente falava por telefone e tal, e o Osmar correndo com a seleção e pegando o trem e fazendo viagens. Isso facilitou, né, Osmar? Porque na Alemanha é muito mais fácil viajar de trem, facilita muito. Você vê quanto a gente ficou para trás no nosso país sem ter, né, mais essa possibilidade. E lá funciona muito bem. E o Osmar acompanhando a tudo isso. E a gente ali no centro de imprensa. Agora, o centro de imprensa em si, depois o Osmar veio e conviveu, e o Osmar já tinha convivido em outras competições, é um capítulo à parte, Toninho. Porque você tem imprensa do mundo inteiro, você tem comunicadores do mundo inteiro, maneiras diferentes de fazer o jornalismo, né, Osmar? É uma baita de uma pós-graduação, viu, Toninho? Que você não encontra em lugar nenhum, porque numa pós-graduação você não vai. Você imagine, 2006, você vai começar a lembrar aí de, sei lá, diga aí 2 narradores famosos do Brasil, enfim, que narravam naquela época. Galvão Bueno, Luciano do Vale. Todo mundo lá. Vale, aí tava lá, sei lá, Luiz Roberto, Luiz Penido, Garotinho, Zé Carlos Araújo, Oscar Ulisses. Não tem. Todo mundo que você imaginar tá naquele momento lá, né, Osmar? Então é muito bom por isso. Você aprende muito também
acompanhando o trabalho dos demais. E cobrindo a seleção, Toninho, lá sim, lá está a nata do negócio, sabe, entendeu? Porque assim, o Brasil tem 5 mil e poucas, quase 6 mil rádios. E quantas estavam lá, Marcelo, né? Tipo, 20, eu acho que eram 20 rádios, entendeu? Então você está fazendo parte daquele momento, é grandioso. E aí você tem que fazer um trabalho que condiz com a grandeza daquele evento e da emissora que você está representando, no caso a Banda B, né? E nós somos bonitos, né, Marcelo? Foi feito até terno para você viajar. Um blazer preto, coisa linda. Foi o terno inteiro preto, camisa amarela, da Via Luante. Da Via Luante. Aí na África a gente mudou, a gente fez aí blazer diferente. Foi uma ideia do Sicupira até, o Sicupira era mais estiloso. Então, por falar em Sicupira e Dionísio, né, saudosos, deixa eu perguntar para vocês aqui, porque aqui, às vezes, o torcedor, ele pensa em Sicupira, o artilheiro da história do Atlético, mas ele não tem aquela dimensão do tamanho, né, que representa o Sicupira. E eu falo representa porque ele ainda representa, né? Uhum. Como é que era conviver com o Sicupira e os outros colegas dessa nata da imprensa brasileira lá na Copa do Mundo? Tinha uma grande vantagem, por exemplo, de o Sicupira e o Dionísio, né? Porque por onde eles passaram jogando futebol, né, Osmar, eles deixaram muitos amigos. Então, por exemplo, a gente deu o exemplo aqui do Galvão Bueno. Foi uma história bem interessante. A gente tá indo para o centro de imprensa, a gente pegava do hotel, a gente tinha um carro lá, né, Osmar? Mas o transporte coletivo é muito bom e o horário é pontualíssimo. Até o Djonga, a partir daquela época, começou a brincar. O horário tem que ser horário germânico, não é britânico, ele falava. Porque o horário germânico realmente existia, né? Não funcionava tudo, né, Osmar? Se chegava num ponto de ônibus, só pra você ter uma ideia, estava no ponto de ônibus, os horários dos ônibus ali por escrito, né? Então tinha ali, o ônibus ia passar às 20 horas e 13 minutos. Daí a gente ficava olhando ali, torcendo, hoje vai atrasar. 20 horas e 12 minutos. Você olhava assim pro horizonte, parece que não tinha nada. 12h30, vai atrasar. 30 segundos, aparecia, daqui a pouco, 13 em ponto, estava ali no ponto de ônibus. Não estou falando do terminal. Porque terminal até aqui a gente tem mais ou menos isso, né? Às vezes atrasa um pouquinho, mas não atrasar no terminal até às vezes acontece. Não, ele não atrasava nos pontos de ônibus. Então era muito fácil, né, Osmar? O Osmar na reta final ficou com a gente no hotel, daí a gente ia por muitas vezes, era mais fácil, mesmo tendo o carro, pegava o ônibus ali, ia até o centro de imprensa, perto do centro de imprensa, esse mesmo ônibus parava num shopping, e é nesse shopping a história, só para você ter uma ideia rápida, assim, do que é o Sicupira e o Dionísio. A gente tá chegando, daqui a pouco tem um rapaz loiro correndo assim, ele desvia, vem, atravessa e vai dar um abraço. Rebite! É o Paulo Roberto Falcão, jogador de seleção brasileira e na época comentarista da Globo. Vem, faz uma festa pro Djonga e tal. Pô, já valeu a pena. Aí a gente continua andando, a gente tá praticamente na frente do shopping, tinha um hotel onde a Globo estava hospedada. Infelizmente até o Bussunda estava nesse hotel, né? Quando na época aconteceu o falecimento, foi naquele ano. E ali, Toninho, mas cara, uma muvuca, assim, umas 20 pessoas em volta. Disse, poxa, aqui, né, na Alemanha, quem será? Era o Galvão Bueno, para ver o tamanho do Galvão no mundo. Ali descobriram que era o Galvão e tal. E o Sicupira do outro lado disse, Sicupira é o Galvão. E a gente sabe que eles têm muita amizade. Aí o Sicupira olhou e disse, é verdade. Tal. Ficou na dele, né? Disse, não vou. Cara, daqui a pouco, não sei como, o Galvão... Ele, Bartcímio, espera aí. Atravessou todo mundo atrás dele, vai lá para cumprimentar o Sicupira, sabe? E aí, essa história como a do Neto contando que era fã do Dionísio, a do Branco, certa vez a gente teve, que o Osmar vai lembrar, que no Rio de Janeiro, que o Branco se emocionou, né? E ficou assim, emocionado, falou que ele saía de Bagé, se não me engano. De Bagé. Né? Com o pai dele, pedia pro pai dele levar ele para ver os jogos do Internacional, para ver o lateral esquerdo do Inter. Que era o Dionísio. O ele falou, lateral esquerdo da isso, seleção. E ele falou isso assim, com emoção, sabe? Com lágrimas nos olhos. E daí eles começaram a falar, lembra, o Djonga gostou sempre muito do samba, daí o Djonga disse, não, e daí o Branco, não, Djonga, o que você gosta? Ele disse, não, acho o Alexandre Pires espetacular, ele é maravilhoso, essa nova safra. Ele, peraí, daquela época do Nextel, lembra? Nextel. O Branco chama o Nextel aqui, ô Alexandre, tudo bem? Tô com um amigo meu aqui, meu ídolo, daí contou a história, ia ver jogar. Você tá com quem aí? Ele tava, acho que em Uberaba, se não me engano. Quero morar lá. Ele e o Fernando, o irmão dele. Ele disse, tô aqui com o Djonga. Djonga, que música mais gosta? Qual que era mesmo? Nem lembro agora. Não é, acho que se chama Amor, não era? Se chama. Daí, não, vamos cantar pra você. Colocou o Nextel e aí
o Fernando e o Alexandre Pires cantando especialmente pro Djonga. E a gente só acompanha de perto. Coisas assim que não tem dinheiro que pague, convivendo com eles. Coisas que a Rádio Banda B nos proporcionou, né, Marcelo? Eu sou muito grato sempre, eu digo o seguinte, Toninho. Para mim, o homem que não é grato, a pessoa que não é grata, não tem valor nenhum. E eu tenho muita gratidão pela Rádio Banda B por tudo que a Rádio Banda B me proporcionou, não só dentro da minha profissão, mas também nas viagens. Por exemplo, você viaja para fazer fazer uma competição, mas você aproveita também para conhecer a cultura de outros lugares, o que aquele lugar tem de bom, que de repente você poderia também de alguma maneira contribuir para trazer para onde você mora, para o país e tal, né? Então, assim, esses momentos que o Marcelo falou, isso tudo foi a Banda B que nos proporcionou, né, Marcelo Ortiz? Verdade. Banda B que nos proporcionou. E viver muitos momentos, fazer grandes amizades. Vou te contar um caso só bem rapidinho para você. Tudo graças à Banda B. Antônio Lopes, um dos maiores treinadores do Brasil, campeoníssimo torcedor do Vasco, campeoníssimo ídolo do Vasco. E aqui em Curitiba eu tinha um patrocinador, eles eram são dois sócios, torcedores do Vasco. E aí ia ter um jogo do Vasco com o Corinthians, acho que semifinal da Libertadores, não lembro o ano certinho, mas Marcelo acho que lembra melhor do que eu, que depois o Corinthians até passou. E eu fui no escritório desse rapaz, ele falou: Osmar, é o seguinte, eu quero ir assistir esse jogo do Vasco, mas não tem mais ingresso e tal, né? Que seria Vasco e Corinthians. Eu falei: se eu arrumar um ingresso para você, ele falou: eu renovo por mais um ano, nem tinha vencido o ano, eu renovo por mais um ano o teu contrato. Beleza. Coisas que o rádio te proporciona, que o futebol, que a Banda B nos proporcionou de estar dando essa oportunidade. Liguei para o Antônio Lopes, falei: professora, é uma situação assim, assim, assada. Ele falou: Osmar, eu tenho um camarote, pode mandar eles virem. Cara, olha a responsabilidade. Aí falei pro Joca, falei: pode ir pro Rio de Janeiro, fica no Merlin Hotel, ali em Copacabana, que era o lugar onde a gente sempre ficava, e a pessoa vai levar o ingresso para você lá no dia de jogo, vai levar lá de manhã. Ele falou: Osmar, a passagem pro Rio de Janeiro é cara, da mesma maneira que eu prometi, se não der certo, eu cancelo o contrato. Eu falei: pode ir. Cara, quem que vai entregar? Eu falei: não posso contar. Aí, resumo da ópera, o Antônio Lopes foi lá de manhã, pediu, porque eu passei para ele o apartamento que eles estavam, pediu para eles descerem. Quando eles viram o Lopes, cara, você imagina, eles recebendo um convite de camarote do São Januário, camarote do Antônio Lopes, nas mãos do Antônio Lopes. Cara, aquilo pro torcedor do Vasco, o Antônio Lopes pro torcedor do Vasco, sim, é um deus, entendeu? Resumo da ópera: o contrato foi renovado por mais um ano. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que a Banda B nos proporcionou conhecer tanta gente, fazer tantas amizades, né? Viver grandes momentos, e ainda vivemos grandes momentos no rádio. Esse que o Marcelo falou, outros momentos também, junto com grandes companheiros. Na África do Sul, andar em 6 pessoas dentro de um carrinho que era do tamanho do Uno, mas que era uma irmandade. Todo dia a gente quebrava o pau num bom sentido, assim, diria: pô, tá apertando aqui, não sei o quê. Lembra, Marcelo? É verdade. Combinar com um cozinheiro de ficar esperando você até 1h da manhã pra fazer janta e o cara dar o cano em você, lembra? E exatamente isso que eu queria colocar com vocês aqui, Marcelo. Porque 2006, uma Copa na Alemanha, Europa, país de primeiro mundo, né? E aí, como é que foi 2010, África do Sul, um outro continente, né? Mais pobre. Mas sensacional o país, hein? Um bairro do tipo Soweto, com miséria, né? E aí? Toninho, que não entendam mal, mas eu não vi tanta diferença do que a gente vive no Brasil, na África do Sul, especialmente em Joanesburgo, onde ficamos mais, né, Osmar? Existia realmente, logo atrás do Soccer City, inclusive, né, ali na parte do Soweto, uma situação bem complicada da parte financeira, mas seria aqui em Curitiba alguns bairros aqui da nossa região.
Da periferia. Da periferia. Né? Ou até mesmo... Ou até, tem bairros aqui que ficam, tem favelas que ficam meio escondidas em Curitiba. Curitiba tem isso, né? É estranho, você acha que não existe? Onde nós estamos aqui no Pilarzinho, todo mundo sabe, ou alguns parece que não sabem, andam nas ruas principais só. Você vai no meio, existem favelas também, aqui no Pilarzinho, bairro onde nós estamos com a sede da Rádio Banda B. Estou dando um exemplo de onde a gente está. E lá também era assim, Toninho. Mas o que me chamou a atenção foi exatamente o outro lado. A internet deles, que por exemplo eles precisavam usar muito, né, Osmar? Mas muito mais avançada que a nossa, assim, disparado. Coisa que é isso que a gente imagina, né, Toninho? Vamos para um país no continente africano, a gente vai achar, não, eles muito mais desenvolvidos, a tecnologia deles muito mais desenvolvida. O que acontece? E aí, cada vez mais, quando você vê a história, agora quando você vive lá do que aconteceu, o Mandela, para mim, realmente foi um dos mais geniais pessoas que passaram por esse mundo, né, Osmar? Porque ele conseguiu não só fazer com que o negro fosse aceito, como o negro aceitar o branco e eles viverem mostrando que as diferenças têm que acabar a partir do prol da humanidade toda. Mandela. Isso acontecia lá. O Nelson Mandela fez isso. Nelson Mandela conseguiu fazer com que todos eles se unissem e era muito recente o apartheid ainda, né, Osmar? Então a gente tinha histórias, Toninho, comoventes de pessoas dizendo, o próprio cozinheiro, né, que era angolano, então a gente chamava, o pessoal começava a brincar de chamar de Eusébio, né? E aí, porque falava português, era mais fácil de comunicar com a gente ali e tal, e por sorte, nossa sorte, era o cozinheiro, depois aquele que deu o cano, que daí esse não deu o cano e acertaram todas. E aí, Toninho, e ele contando, certa vez ele contando a situação, como é que é e tal, e ele começou a contar e começou a sair lágrimas nos olhos, e ele disse, olha, eu fui conhecer a praia depois de adulto, porque o meu pai dizia, do lado de lá são só os brancos, se atravessar a polícia vai bater na gente, se atravessar a gente vai ser preso. Cara, isso não pode existir na humanidade. Então é o que disse o Osmar, mais do que o esporte, Toninho, é muito bom você acompanhar isso, saber como e cada vez mais a gente percebe quão pequenos nós somos diante de tudo que acontece. A abertura da Copa do Mundo da África do Sul, para mim, foi um dos momentos mais emocionantes, assim, como pessoa, né? Eu não estou falando nem como profissional, como pessoa. Na abertura, então, eu fui na arquibancada, lembra, Marcelo, né, que era o Soccer City lá, e eu fiquei na arquibancada, porque eu ia entrevistar ali os brasileiros que estavam lá, porque numa Copa do Mundo tem gente do mundo inteiro e é tudo misturado, não tem, é fantástico. O Edu ficou com a gente no jogo e você fez todas as... Eu fiz lá, entrevistando o pessoal do entorno e tal, e eu fiquei na arquibancada, e daí você vê 2 sul-africanos, né? Um negro e um branco abraçados cantando o hino da África do Sul na abertura da Copa do Mundo. Cara, para quem conheceu aquela lei esdrúxula, ridícula, que foi a lei do apartheid, porque nem toda lei é boa, porque o apartheid era uma lei, né? Esdrúxula, ridícula, mas que existiu. Então, para quem conhece e ver aquilo depois, igual a história que o Marcelo contou, cara, é emocionante. E aí, assim, Marcelo falou das tecnologias. Em 2006, na Alemanha, já tinha o rádio digital. O rádio digital nunca chegou no Brasil. Em 2006, na Alemanha, já tinha a TV digital. A TV digital foi chegar no Brasil em 2016. Ainda hoje, no Brasil, algumas cidades não têm a cobertura da televisão digital. Aí, pro ouvinte na Rádio Banda B, dá a entender o quanto nós somos atrasados em tecnologia. Osmar, eu só vou fazer uma brincadeira aqui, uma piadinha, só para não perder. É que o cara aqui do Ministério das Telecomunicações, ao invés de pedir para vir de avião, pediu para vir de navio. Não, acho que tá vindo a pé. Tá vindo. Demorou 10 anos para. Tá vindo a pé. Demora demais, né? Então, assim... Você quer ver? Depois, Marcelo, não é só a Copa do Mundo, não. Copa América, cara. A gente viaja, assim, Copa América fizemos, né, Marcelo? Sim. Várias, que é outra competição sensacional, porque daí é do nosso povo aqui da América do Sul. Aí você conhece cada cultura diferente, e aí você vê algumas coisas também. Por exemplo, 2 coisas que me chamaram a atenção, por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Um país que eu fui não podia
ter revista pornográfica na banquinha. E o nosso aqui tem, agora nem banca de revista tem, mas tinha um monte. Aí você começa a ver, poxa vida, o Brasil precisa progredir em muitas coisas. Você quer ver outra coisa que eu vi num outro país aqui, nem vou falar o nome, porque senão vai achar que... aqui no Brasil, muita gente trabalha 4, 5 meses e aí recebe o seguro-desemprego. Eu fui num país, numa Copa América, fazer a cobertura e eu vi um cara de jalequinho lá limpando a rua dele. Eu perguntei pro taxista, eu falei, olha, por que tem um cara? Ele falou, isso aí é o cara que está recebendo o seguro-desemprego do governo. Então ele recebe o seguro-desemprego, mas ele é o responsável por manter limpa a quadra da casa dele. Você entendeu? Então, interessante a proposta. Enquanto ele não está trabalhando, está recebendo o seguro-desemprego, aquela quadra de onde ele mora, seja a casa dele ou alugada, ele fica responsável pela coleta do lixo, por varrer a rua, você entende? São coisas que você começa a ver e aí muita gente fala besteira, porque o país tal é atrasado nada. Tem muitas coisas que nós estamos na frente, mas tem muitas coisas que também são ideias boas que poderiam se trazer para o Brasil. Tudo isso quem proporcionou? A Banda B. Outro dia eu estava contando, Marcelo, são quase 30 países, Toninho, viajando, cobrindo Copa América, Copa do Mundo, Libertadores, Sul-Americana. A gente tem Libertadores, Sul-Americana com os nossos clubes, que isso também acabou ajudando. Copa Comebol. Copa Comebol, na época que virou agora a Sul-Americana. Antes a gente tinha tido aquela experiência do Coritiba, né? Ter sido campeão brasileiro e chegar a Libertadores, mas depois ficou um tempo muito grande, né? Um vácuo muito grande. E felizmente a Banda B pegou exatamente essa época do retorno, né? Inclusive numa Copa Comebol, a gente teve o privilégio, né, Osmar, de fazer um jogo no Paraguai, onde o Osmar, o Robertson, eu e o nosso comentarista era o Caio Júnior. A gente fez o jogo e o técnico era o Dionísio, o Djonga. Isso. Um ano depois, o Caio tinha ido pro futebol, ele era comentarista, virou técnico, e aí o Dionísio veio pra cá, o Dionísio era nosso comentarista. Então daí mudou. Só que a gente continuou. Mas mudou. O técnico do Paraná, o Djonga, virou comentarista. O comentarista que era daquele jogo virou técnico do Paraná no ano seguinte. Um outro momento importante para a Banda B foi a final da Sul-Americana em Montevidéu, no Uruguai, sim, né, Marcelo? Foi uma cobertura maravilhosa aquela, muito boa. A gente tem alguns momentos, mas aquela especialmente, Toninho, porque era uma novidade, sede única, né, numa final. Por ser Montevidéu, tinha muitos paranaenses, o Atlético conseguiu colocar o número de torcedores que tomou conta e foi o primeiro título internacional rubro-negro fora de casa, porque ele tinha aquele título aqui e ficava aquela, será? Mas agora é em Montevidéu. O Real Red Bull, Bragantino, estava muito bem. Então, mas foi uma cobertura muito boa que a gente chegou alguns dias antes e foi também histórica, Toninho, porque por circunstâncias, pelos valores, todo mundo, a imprensa de forma geral, a exceção de um ou outro, a maioria foi de ônibus, eu também. A gente demorou 30 horas, porque a viagem demorou um pouco mais, não sei se erraram o caminho, se bem que é longe de qualquer maneira, né? E para na fronteira, espera e desce todo mundo. 30 horas para ir, 30 horas para voltar, e mais, acho que 2 ou 3 dias lá em Montevidéu, que também, convenhamos, é uma cidade espetacular. Já com era de internet, Toninho, por exemplo, o lado bom, mais uma vez mostrando a força da Banda B. Tinha que trocar os ingressos, né? E aí o Gabriel foi comigo naquela, o Gabriel nem trabalhava ainda, mas naquela ele já fez reportagem lá na FanFest. A gente tinha comprado ingresso, pela internet que ele tinha comprado ingresso, e tinha que retirar o ingresso no shopping, sabe? Vamos aproveitar e fazer matéria com o pessoal. A gente tá na fila com o pessoal, daqui a pouco chega um guarda, e ele chega e tentando falar meio um portunhol, viu Banda B, eu escuto a Banda B. Não, você escuta a Banda B. Escuta a Banda B, ele mostrou o celular. Mas como assim? Futebol? É rede? Ele falou assim, não acredito. Ele disse, não, como é? Daí, disse, não. Daí eu falei, eu sou Marcelo. Marcelo Ortiz. Daí ele falou, Luiz Carlos Martins, o dono da rádio. Daí ele disse assim, eu escuto a rádio, tá aqui, ó. Daí ele mostrou, ele tinha o aplicativo da Banda B baixado no celular dele. Porque mudou, daí já é uma nova etapa. A gente tá falando aí de 5, 6 anos atrás. É um negócio inimaginável, Toninho. Antigamente você ia imaginar que iam escutar a Banda B, porque ele gostava do futebol brasileiro, gostava do Atlético e estava indo muito bem, ele acompanhava todos os jogos do Atlético na Banda B e aí conhecia a nossa equipe
através dos jogos da internet. Torcedor do Paranaense. Torcedor do Paranaense. Então, foi realmente maravilhoso. Agora, Toninho, é muito legal quando a gente pode acompanhar a Copa do Mundo, Copa América, mas tem um gosto especial. Libertadores, como nós estivemos acompanhando Atlético, Curitiba, Paraná, e felizmente estivemos em todas as transmissões das Copas, da Libertadores, e coincidentemente, por questão, um ou outro jogo nem era para eu ir, eu tive o privilégio também de fazer a estreia, a primeira vez do Atlético na Libertadores, a primeira vez do Paraná, e a segunda do Curitiba, porque já tinha tido aquela que eu ainda era criança na época, não ia viajar. Então, Toninho, eu não posso deixar de falar uma coisa aqui, que foi uma ideia do Marcelo, mas você vê como que as coisas às vezes acontecem, e depois lá na frente que você vai ligar uma coisa com a outra e ver uma ideia que surge. Lá atrás, para preencher um espaço, o Marcelo falou, vamos criar uns programas aqui na rádio. Daí criou vários programas. Criou Sangue Bom. E não criou é pra preencher espaço, para colocar conteúdo no ar. Não, vamos falar a verdade. Na época era preencher espaço, na verdade, porque assim, a equipe era reduzida. Na verdade, assim, era para tentar a nossa estratégia, era guardada as proporções, o que a Band fez lá um tempo atrás, era fazer o domingo de futebol. Daí quando diz o Osmar que a gente tinha que colocar nesses espaços conteúdo, mas quem ia fazer? Aí a gente teve a ideia de vamos fazer... Quem é que gostaria de fazer um programa? E daí, por exemplo, o Djonga saiu por isso. Dionísio, qual vai ser o nome do programa? Bom. Eu falei pra ele, Djonga, chama todo mundo de Sangue Bom. Aí o Osmar... E daí criou o Papo Fino. O nome, inclusive, foi ideia do Marcelo. E o Papo Fino, hoje, nada mais é do que o podcast de hoje. Exatamente um podcast. Porque eu chamava um jogador de futebol... ou um técnico de futebol, e nós falávamos de tudo, inclusive da carreira. Mas, por exemplo, para você ter ideia, quem participou do Papo Fino 3 meses antes da Copa do Mundo de 2002? Luiz Felipe Scolari. No estúdio da Rádio Banda B, era o treinador da seleção, veio em Curitiba a convite do compadre dele, que era o Paulo Welter, para inaugurar, porque ele tinha doado toda a mobília de uma instituição de caridade que não sei se existe ainda no Alto da 15, tá? E o Felipão foi lá para a rádio, então ele ficou mais de 1 hora, ele contou da infância dele, da família dele, falamos de tudo, menos de Copa do Mundo, entende? Então, assim, foi um programa que ele durou 18 anos aqui na Rádio Banda B, e que aí surgiu o podcast na internet, e que o Papo Fino, lá em 2000 e pouco, fazia exatamente o que faz o podcast hoje, só que no rádio. Lembra, Marcelo? Exatamente. Então, se pegarmos, eu tenho algumas gravações... O que o Osmar fazia era isso, se a gente pegar, Osmar, algumas situações, por exemplo, na televisão, praticamente não se tinha a mistura de futebol, música que o Djonga começou a fazer no Sangue Bom. Daqui a pouco começaram a fazer, então... Não, claro que seria pretensão nossa dizer, foi... Mas a Banda B, mesmo que os outros não saibam, saiu na frente nesse sentido. Ela foi precursora. Para você ter uma ideia, outro dia, até teve um podcast de um rapaz que conta a história do Atlético. Me fugiu o nome dele agora. O Petralha, por exemplo, que raramente... Isso está retratado lá no livro, está na furacão.com, se entrarem lá, acho que em 2004 vai ver. O Petralha veio aqui na Banda B contar a história dele. Foi uma das poucas vezes que ele falou da vida dele, dentro do Papo Fino. Que se fosse hoje, era um podcast. Você entendeu? E então, assim, foi uma... Por que eu falei isso? E não só Papo Fino, Sangue Bom, porque a Banda B foi precursora de muitas coisas que estão acontecendo hoje na internet, ou no YouTube e tal, que nós já fazíamos lá no início dos anos 2000. Como era o arremate final, né? Que o André York trazia gols do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E era muito difícil na época, porque não tinha essa integração toda. Então ele colocava um rádio, já tinha como ouvir a rádio pela internet. Ele colocava, a nossa redação era aqui em cima, lembra, Toninho? Tudo junto, a redação do portal era toda junta, e final de semana ficavam os computadores parados ali. Ele ligava 6, 7 computadores ao mesmo tempo e ia gravando os gols, uma loucura. E aquilo também era uma baita novidade, ninguém tinha. E aí todo mundo esperava o final do domingo, lá das 11 à meia-noite do domingo, para
para ficar acompanhando e ouvindo futebol. Então tem muita história. E virou programa tanto do Fernando sucesso. César do futebol internacional, você vai lembrar, do Preleção, do Caio Júnior, que era um técnico conversando com outros técnicos, Isso. mais ou menos que foi depois lá a ideia do super técnico. Exatamente. Mais ou menos por aí. Ó, do André, por exemplo, os narradores do Brasil todo chegou um tempo que eles queriam participar do programa. Não era o André mais que ia atrás deles. Eles que vinham procurar o André para poder participar. É o que tem no Redação AM hoje, né? Sport exatamente. TV. O Sport TV faz hoje a Redação AM. E a Banda B saiu na frente disso há muito tempo. Pra gente terminar, a gente está caminhando já para o fim do programa, mas deixa eu perguntar para você, o momento que você tem como mais emocionante no rádio esportivo aqui na Banda B, Osmar. Assim, é difícil falar de um momento apenas, mas para mim, todos os dias que eu venho na Banda B, para mim é emocionante, todos os dias, e não é lorota não. É porque eu gosto da Banda B e eu todo dia agradeço a Deus por ele me dar a oportunidade de fazer aquilo que eu gosto. Porque um dia eu sonhei em estar aqui, entendeu? Então, mas assim, acha aquele momento assim... Mas o momento que eu chorei... Marcante. Marcante. Por exemplo, a abertura, esse jogo lá no Estádio Olímpico de Berlim, quando você conhece a história do Estádio Olímpico de Berlim, quando você sabe o que aquele estádio representou para o mundo, né? Quando você sabe a história que tem aquele estádio e você tá lá para transmitir um jogo da seleção do teu país, é muito emocionante. No dia que o meu pai morreu, de madrugada, e que eu tinha um compromisso aqui na Rádio Banda B, e que eu vim gravar aqui também, cumpri o meu compromisso também aqui. Também foi bem, é um dia que marcou bastante. Outro dia, uma outra, assim, a cobertura, por exemplo, do título do Atlético em 2001, foi um momento bem emocionante também, lá em São Caetano, com o Marcelo narrando. Tiveram muitos momentos, assim, bem emocionantes. A última, porque eu tomei uma decisão de que não queria mais ser repórter. Então, em 2019... lá em Salvador, que foi o meu último jogo como repórter de campo, lá realmente no campo, né? Foi em dezembro de 2019, no dia 19 de dezembro de 2019. Então, esse dia foi bem emocionante também, porque não é fácil você tomar uma decisão de dizer, não, eu não quero mais ser repórter, agora eu quero ir só ficar na apresentação, né? Então, esse dia foi bem emocionante pelas palavras, assim... por todas as mensagens que chegaram, palavra dos companheiros também de outras áreas, aí você pensa o seguinte, poxa, eu fiz bem o meu papel que eu me propus a fazer como repórter, entendeu? Acho que foram momentos assim bem bacanas, mas né? eu posso dizer que a cada dia aqui na Rádio Banda B é bem emocionante. Tá certo. E você, Marcelo, qual que foi aquele momento que te emocionou? Putz, são muitos, né, Toninho? É difícil escolher um só. O Osmar falou de diversos que também, para mim, como o título do Atlético 2001, como narração, talvez, de jogo, talvez tenha sido esse. Porque foi o primeiro título que a gente narra de um time campeão brasileiro desde o Curitiba, da 85. Ninguém era campeão e a gente não sabia quando voltaria a ser. E não sabemos quando voltará um dia ainda, né? Um deles a ser campeão brasileiro, que a gente sabe que é um título muito difícil. O Atlético campeão no Atlético Campanella. E tendo do meu lado a alegria de ter uma equipe maravilhosa, o Osmar no gramado. Ao meu lado ali, Sicupira e Carneiro Neto. Eram os dois comentaristas. Então, olha a responsabilidade. Dois dos maiores nomes da crônica esportiva de todos os tempos. Agora, para mim foi realmente a abertura da Copa do Mundo da Alemanha. Por tudo que a gente passou, né, Osmar? Pela dificuldade técnica, a gente, claro, com a primeira transmissão. Então, daí começou a passar um filme, Toninho. Desde o primeiro dia que o Michel falou, você acha que a gente consegue fazer uma Copa do Mundo? Consegue. Então é o seguinte, tem uma reunião daqui uma semana lá em São Paulo, você vai pra reunião, pega um ônibus aqui, tu pega o ônibus e vou. Peguei o busão aqui, vai de ônibus, chega lá, sentadinho com todo o pessoal de Globo, Bandeirantes, Jovem Pan, Itatiaia, Gaúcha, Guaíba, todo mundo tá acostumado, e daqui a pouco, esse rapaz aí, que ainda era um rapaz na época, né? Esse rapaz aí, não, é Rádio Banda B. Rádio Banda B Curitiba. Rádio Banda B Curitiba, tá. Tem interesse? Tem interesse, né, e tal, e você vê que daí um olha pro outro, todo interesse todo mundo tem, os caras não vêm, né? E aí, na reunião, como eu tinha mais dúvida que os outros, eu acabei perguntando muita coisa, lá na sede da Aberte de São Paulo.
E quando eu saí lá da sede da Abert de São Paulo, eu saí com a convicção que a gente sabia tudo o que tinha que fazer e que todo mundo lembrava da Banda B, porque toda hora eu estava interferindo, porque coisa básica para os outros, para mim não era, e anotava tudo. E aí vim com aquele sonho, pega o ônibus, vem sonhando para cá, e esse sonho, graças à equipe muito bem estruturada, principalmente a equipe comercial, né, Osmar, porque não tem como negar, o Ricardão comandava com toda aquela equipe, que era maravilhosa também, conseguiram ir atrás, vender, porque tem isso no futebol. Às vezes você tem interesse em fazer alguma coisa no rádio, só que o lado comercial é muito importante, tanto quanto. Então você que nos acompanha, fazer uma Copa do Mundo, os direitos são muito caros. Muito caros, né, muito caros. Era um negócio assim, num primeiro momento, né, Osmar? Era coisa de $500 mil, um negócio, para aquele momento, parecia absurdo. E foi negociado. Por isso quem está acompanhando agora a gente, não fique bravo quando entra um merchan, um comercial, e se puder prestigiar nossos anunciantes, que a gente vive disso. Se você gosta do futebol, no rádio e da gente, se puder, privilegia, porque é verdade, Tony, a gente precisa disso, sabe? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque é uma realidade. A gente precisa que os anunciantes acreditem que eles tenham sucesso para continuar com a gente. E quem faz sucesso todo é o ouvinte. Só você que está nos acompanhando é que pode fazer isso. Mas foi muito emocionante abrir o microfone e falar de lá, e na primeira, inclusive, falar de lá, sem ainda timeline, a transmissão, e a gente faz uma transmissão por Skype, um negócio que a gente nunca tinha imaginado até então ia conseguir fazer lá em 2006. E quando abriu o microfone, Alô Brasil, a Banda B fala direto, é um negócio assim, que até agora me emociona quando eu lembro. E daí aquela Copa teve momentos emocionantes, como o Ronaldo naquele momento virar artilheiro, o maior das Copas do Mundo até então. E cada jogo, como disse o Osmar, foi emocionante, mas pra mim, eu concordo com o Osmar, foi um sonho sempre de infância, sabe, Toninho, de trabalhar numa grande emissora e poder narrar jogo, que é o que eu mais gosto. Eu gosto de tudo, eu gosto de apresentar, mas quando eu abro o microfone para apresentar um programa ou para narrar uma partida, é um sonho que eu estou realizando todo dia. Tá certo. Osmar, a gente falou de um momento emocionante, né? Agora eu quero que você traga um momento comédia, aquilo que você tem que rolar de rir no chão. Ah, não, esse alguns, né? Mas assim, um que eu fiquei, cara, foi o dia que deu tudo errado. O Coritiba foi jogar lá em Manaus, foi jogar no estádio do SESI. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Não tinha cabine de rádio, não tinha nada. Eu não sei se o Marcelo estava aqui. Estava aqui, Marcelo? Ou estava ainda na 98, será? Não, tava, foi jogo em Manaus. Em Manaus. Não, eu não estava. Não, você estava na 98. É, estava. Aí, então, assim, cheguei lá... Foi uma dificuldade danada, inclusive, para fazer. Não, cheguei lá, não tinha linha de transmissão. Não tinha, naquele tempo Você era... Foi o Paulinho, não foi? Exatamente. Isso. Aí... Não, o Paulinho tava... Não, o Paulinho tava lá. Tava lá eu também. tava nesse jogo, eu também tive essa Isso. dificuldade. Da gente também. ter que puxar tudo. Aí o Paulinho... Resumo, o Paulinho teve que narrar pelo celular. Eu tive que sair para colocar crédito no celular. E daí eles foram arrumar colocaram uma tábua assim. Aliás, é tauba ou tábua? Porque eu falo tábua. É tábua. Então é tábua, né? Aí, assim, um senhorzinho... Onde eu nasci tinha um povo que falava tábua. Não, mas é tábua, né? É igual toicinho, né? Alguns falam bacon, mas é toicinho. Aí, o senhor foi lá, o senhor eletricista, foi lá, o Valdir Lopes de lá, foi colocar uma tábua pra gente colocar os computadores, os equipamentos em cima. E ele tava daí instalando, e eu tinha colocado o meu computador ali, que era o único meio daí de transmitir, porque tinha um modemzinho. Falei, vamos transmitir pelo Skype, né? Beleza, tava lindo. Porque o cara que ia instalar o equipamento, o Grace ligou para ele e falou, aonde você tá? Cadê a nossa linha? Ele, é hoje o jogo? Eu tô numa ilha aqui, não sei das quantas, daqui umas 3 horas eu tô lá. 3 horas era o intervalo do jogo. Bom, resumo esse senhor, o Valdir Lopes, local, ele foi... Sucursal. Ele estava mexendo numa tomada ali e foi levantar a cabeça, né? Bateu na tábua o meu computador, lá embaixo, quebrou. Quebrou, ou seja... Esse tio lá embaixo caiu da arquibancada. Exatamente, acabou a espera. Mas, cara, muitas situações assim... hilárias, na verdade, que já aconteceram, né? O que você falou pro homem? Por exemplo... O que você falou pro homem quando você viu seu computador virar ele falou assim, ai meu Deus, eu não tenho... O que eu vou falar? Não tenho o que falar. Aí ele foi lá no diretor e tal, né? Dali a pouco veio o diretor, eu quero dizer que o meu funcionário... Eu falei, cara, tá tudo bem. Vou cobrar do cara, Toninho. O importante naquele momento não era cobrar de ninguém, era transmitir o jogo, né? Transmitir, né?
Muitas situações. Teve uma situação... deixa eu lembrar aqui algumas besteiras assim no ar, de falar coisa errada. Um dia eu fui dar a escalação, eu tinha mania de brincar assim, colocar nome do Bandeira, por exemplo, Bandeira, Antônio Nascimento, tal. Porque vamos falar uma coisa, quem que tá ouvindo o rádio, quem que vai dar bola para querer saber qual é o Bandeira, entendeu? Só o filho do Bandeira, ou a mãe do Bandeira. Aí eu falei Serginho Coraiola, daí todo mundo, aí acaba... O Nele. Mas muita coisa. Teve muita coisa, mas esse lá de Manaus foi danado, cara. Agora, Marcelo, junto com o Marcelo, era uma outra rádio. Isso. Aí, junto uma vez, nós fizemos... Quer dizer, nós não, eu fiz, né? Quase acabei com o patrocinador. Mas aqui na Banda B, Marcelo, momento engraçado, assim, que você... Cara, então, Toninho, eu tava pensando que teve diversos momentos, assim, que depois são engraçados, no momento dá uma tensão muito maior, né, na gente, uma preocupação muito maior. A última foi agora, recentemente, que depois acabou dando mais ou menos recentemente, deu uma repercussão muito positiva e acabou sendo engraçado, que seria muito triste. A primeira decisão do Atlético Sul-Americana, o Atlético decidiu em casa contra o Júnior Barranquilla, e eu tava muito ruim a semana inteira da garganta. Aí surgiu a ideia do Luiz, vai de manhã já pra lá, pra frente do estádio. Tava frio assim nesse período. Cara, e daquele frio já ruim na garganta, e daí o Luiz, entrevista esse, entrevista aquele. E eu, em vez de falar, não tô conseguindo, vou entrevistar. Entrevista esse, aquele, agora narra um gol, como é que você vai narrar? E eu narrando já estourando a garganta. Chegou a noite, claro que não deu certo. Narrei o primeiro tempo, o Pablo fez o gol, narrei normal, e aí o Paulinho tava lá e disse, Paulinho, fica aqui que você vai narrar o segundo tempo. Eu conseguiria até narrar talvez o jogo inteiro, mas não seria com a qualidade que a rádio permite. E daí naquele momento você tem que decidir, né, Toninho? Você decide, vou decidir primeiro por ter qualidade no ar, com o Paulinho tem, do que com a minha voz. Mas o que ficou mais, não é nem engraçado, mas o mais inusitado, Toninho, é que o Atlético é campeão e nunca tinha acontecido isso com a gente da Banda B, acontece às vezes de colocar o gol. O Sport TV não ficou satisfeito em colocar o gol. Eles fizeram um link, me colocaram ao vivo para conversar com eles e explicar por que o narrador narrou o primeiro tempo e não conseguiu narrar o jogo inteiro, porque disseram que eu estava muito emocionado e não conseguiu narrar o segundo tempo. Aí eu tive que explicar mal da garganta até contar que não era isso. Então eu achei muito engraçado. Foi inusitado, pelo menos, porque depois daquilo, nem antes nem depois, né, Osmar? Nunca... Aliás, não só a Banda B, qualquer emissora local, dificilmente, um dia depois de um título, o Sport TV vai dar destaque pro título, não pra narração. E eu não sei por que história que chegou no ouvido deles, e eles colocaram no ar, lá no redação, colocaram o gol, e explicaram, e daí quiseram que eu contasse a história, daí eu contei, mas eles, mas não tem história de emoção. Não, é emocionante o time ser campeão, claro, mas a emoção, o problema é que eu tava ruim da garganta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então foi interessante porque deu um número muito grande de views, hoje em dia seria, né? Mas uma visualização muito grande pra Banda B, de uma situação, Toninho, que por isso que eu digo, ficou engraçado, ficou boa, porque você imagina a frustração de você ir para casa sabendo que você não conseguiu acabar de transmitir um jogo. Mas o dia seguinte, Deus é tão bom que ele deu a resposta. Você não narrou o jogo inteiro, que é para poder mostrar a Banda B pro Brasil inteiro. Ô Toninho, tem algumas que a gente fala, né? Porque, cara, é difícil. Agora, essas de errar nome e tal, é comum, Toninho. E às vezes você abria uma transmissão meio-dia até meia-noite, às vezes. Então, assim, depois você mesmo dá risada com os próprios erros. Então, eu soltei uma vez que... Você lembra qual é o jogador, Marcelo, aqui? Esse cara é, como que é? O gol mais bonito do Paraná, do Brasil... Não, do Paraná, do mundo e também do Brasil, algo assim. Foi boa. Tá, ou o Regis voou como um gato. Gato não voa, cara. Não, isso acontece muito. Esses dias até, acho que o Scroc vai lembrar... Faz pouco tempo aí eu narrei o nome do jogador, narrei o tempo inteiro que era de um jeito, era do outro, e daí cada vez que eu falava, daí depois que eu vi que estava errado uma vez, eu falava, daí eu mesmo não conseguia quase narrar e começava a rir. Então isso aí acontece, fazer o quê? Gente, olha, estamos chegando ao final aqui, temos tempo, né? Vem aí a programação da Banda B, mas foi muito bom. Podia ser igual ao podcast, não ter tempo, né? Pois é, né, rapaz? Mas nós, eu tenho certeza que os ouvintes da Banda B ficaram aí, o pessoal que nos assistiu também pelos canais digitais da Banda B, gostaram, apreciaram muito aqui a nossa prosa, como se diz lá em Congonhas, né, verdade.
E eu gostaria que vocês voltassem aqui para a gente contar novas histórias, né? Opa, porque boa. ao longo de 25 anos tem muita história para você resumir em 45 minutos, será um prazer. Marcelo? A gente pode, por exemplo, a gente poderia ter falado e nem falamos da primeira equipe inicial, primeira equipe da Banda B, porque tem muita gente, né? Mas na outra a gente coloca no papel e vai direitinho. Toninho, obrigado, pessoal. Obrigado, Toninho, um prazer. Como diz o Carneiro, essa aí eu pedi pro Carneiro para usar. E o Carneiro me permitiu. Foi um privilégio ter estado com vocês. Opa, obrigado, Valeu, Marcelo Toninho. Ortiz, Osmar Antônio, né? E um abraço pro Brutus também, né? Gente boa, da melhor qualidade. O amigo do Popeye. Também. O amigo do Popeye. É inimigo, né? No caso é inimigo. Né? Não, mais uma que vai pro levar. Ter amigos agora. Tá certo, então. Para você que esteve conosco até agora, muito obrigado e até a próxima.